Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O Senhor nos dá a bênção de estarmos mais uma vez aqui reunidos na presença dEle. Também aqueles irmãos que estão em suas casas e nos acompanham neste momento têm o privilégio de reunir-se com a sua família e poder adorar ao nome do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós faremos uma leitura aqui em alguns versículos deste salmo, para assim darmos início a este momento de culto, de adoração, de estudo da palavra do Senhor também, nesta oportunidade. O Salmo 103, o salmista ele começa dizendo o seguinte: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Versículo 1 diz: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Este salmo é um salmo que exalta e mostra-nos a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, inclusive também sobre as nossas vidas, e constrangidos por este amor de Deus, por este cuidado do Senhor, por esta misericórdia de Deus em nossa vida, resta-nos a atitude de adoração, de bendizer, de glorificar o nome do Senhor. É por isso que o salmista ele conclama a si mesmo a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. É interessante que ele diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso aqui coaduna com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do culto a Deus, que tem que ser com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso ser. A adoração ao Senhor deve ser levada, portanto, a esta estatura, a este nível. E nós, portanto, devemos, da mesma forma que o salmista, ter esta atitude em nossos corações. Estamos aqui nesta noite porque o Senhor é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, acima de tudo, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou lá do mundo, das trevas, da perdição, e nos trouxe, como diz o apóstolo Paulo, para o reino da sua maravilhosa luz. Então, brilhemos na presença do Senhor, glorifiquemos o nome desse Deus maravilhoso, vamos bendizê-lo, vamos exaltar, mesmo que não esteja tudo como você planejou ou como você esperava que estivesse. Eu tenho plena certeza de que ainda há grandes motivos para adorar ao Senhor. Então vamos bendizer ao Senhor, vamos adorá-lo nesta noite, exaltando por tudo que Ele tem feito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos agradecer. Não temos palavras para agradecer quantas bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso. Só o fato de estarmos aqui, de podermos adorá-lo, glorificar o nome dele. Vamos declarar através de cântico esta verdade, que nós dependemos dele, descansamos nele, que ele é o nosso Deus. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia
me cerca com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Sim, Senhor, não nos deixe esquecer que tudo que temos e que somos é dádiva do Senhor. Ó Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Não temos palavras. Estávamos todos condenados ao inferno, mas o Senhor nos separou para ti. Obrigada. Só temos que agradecer ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Devemos todos os dias clamar que o Senhor venha edificar em nós uma morada para o seu Espírito, que venhamos ser o lugar que o Espírito Santo se alegre em estar, que não venhamos entristecê-lo, mas alegrar o Senhor sempre. Edifique em mim, Senhor, uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro adorador. Sim, Pai, assim como foi Davi, o homem segundo o teu coração, que pecador, mesmo tendo pecado, mas ele reconhecia os seus erros, ele pedia perdão, havia no seu coração uma vontade de fazer a tua vontade, ó Deus, e nós queremos ser assim como Davi, homens e mulheres segundo o teu coração, verdadeiros adoradores, não da boca para fora, não cantando da boca para fora, mas adorando com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo através deste cântico em nome de Jesus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo
Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Ele é santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós almejamos a tua vinda, Senhor. Almejamos, ó Pai, ó Deus, aquele grande dia que o Senhor virá para nos buscar, Senhor, aleluia. Obrigada, Deus, obrigada. Nós almejamos este dia, ansiamos por este dia, Pai. Maranata, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus, que o seu coração também venha almejar a volta do Senhor, que você esteja preparado para aquele grande dia no qual Ele virá para nos buscar, para levar a sua igreja. Então, ainda gostaria de louvar o nome do Senhor com o hino que diz: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor, que cura toda enfermidade, que cuida de nós. Ele é o pastor de Israel, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas. No controle está, meu Deus, tudo Ele governa. Aleluia. Vamos adorá-lo e glorificar em nome do Senhor Jesus com este cântico, em nome de Jesus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Ele é o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, quem cura toda dor.
Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, Shalom. O Senhor é a minha paz, chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não é. Aleluia! Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Não há nada que o Senhor, ó Deus, não saiba. Não há nada que foge ao Teu controle. Tu és Deus. Estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, para prestar este culto ao Senhor, para adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Sabemos, meu Deus, que não somos perfeitos, pecadores, como diz Paulo, miserável homem que sou, mas o Senhor, ó Deus, nos alcançou. Obrigada, porque a Tua misericórdia todos os dias ela vem sobre a nossa vida. Se estamos aqui, é graças ao Senhor. Se podemos respirar, é por causa do Senhor. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos, tantas coisas boas, maravilhosas. Ó Deus, só temos que agradecer. No controle o Senhor está. Obrigada, obrigada, porque o Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem o controle da vida de cada irmão que aqui está, o Senhor tem o controle da humanidade, o Senhor tem o controle do universo. Sim, obrigada, Tu és Deus, aleluia. Recebe as nossas vidas, este culto, recebe, ó Deus, este culto consciente e racional que prestamos ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O Senhor está no controle de todas as coisas, tem o controle das nossas vidas e por isso nós nos alegramos. Está nos visitando nesta noite um jovem aqui conosco, aqueles que nos visitam também por meio das redes sociais, que a igreja diz para eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Sejam muito bem-vindos. É um momento de alegria estarmos reunidos em nome do Senhor. Eu quero convidá-los neste momento a abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, onde nós temos tido exposições da palavra do Senhor, capítulo de número 7. Levítico, capítulo número 7, e faremos uma leitura do versículo 11 ao 21. Levítico, capítulo 7, versículo 11 ao 21. Hoje à noite nós vamos estudar sobre ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas que eram feitas para um Deus de paz, a um Deus que promove a paz ao coração daqueles que estão à busca da sua presença. Levítico, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor.
Se fizer por ação de graças, uma oferta de ação de graças, trará 2 bolos asmos, assados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos, trará por sua oferta pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até a amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminado do seu povo. Oremos. Querido Deus, mais uma vez nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Peço ao Senhor nesta noite que o teu Espírito Santo me capacite, me oriente, ilumine a minha mente, bem como a mente de cada uma das pessoas que estão me ouvindo, para que possamos compreender com clareza a tua palavra e a cada dia possamos ter uma vida mais próxima do Senhor, da tua vontade e do teu altar. Que nós também possa brilhar a tua luz, Senhor, de tal forma que aqueles que ainda estão em trevas possam encontrar o caminho para junto de ti. Nós te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ofertas pacíficas para um Deus que promove a paz. O texto que agora acabamos de ler é a lei ordenada por Deus para as ofertas pacíficas. Essas ofertas que eram voluntariamente feitas para Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, ele diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O texto que lemos hoje, na abertura deste culto, Salmo 103, o salmista, ele começa conclamando-nos a sermos agradecidos a Deus pelos benefícios que o Senhor nos tem concedido às nossas vidas. O crente, portanto, ele deve oferecer a Deus sacrifício pacífico, e isto é feito quando ele semeia a paz, quando de coração ele agradece a Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelos benefícios, pelo amor, pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Então, o nosso propósito nesta noite aqui é compreender que o crente, ele deve oferecer para Deus sacrifício pacífico. Assim como acontecia no Antigo Testamento, que tinha uma lei específica, agora nós não oferecemos mais daquela maneira, não debaixo daquela lei, mas o princípio ele continua válido para os nossos dias, e a Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus, sim, um sacrifício pacífico ao Senhor. Inclusive no capítulo 12 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós temos que oferecer para Deus, né, o nosso sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ali ele expressa, portanto, esta continuidade de um coração liberal que deseja aproximar-se de Deus e ter esta vivência de comunhão com o Senhor, não apenas com palavras, mas acima de tudo com a atitude do nosso ser, como reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É importante também percebermos nesta noite que a oferta pacífica era uma das ofertas mais excelentes. Por quê? Porque esta oferta ela era oferecida voluntariamente. Ela não é algo que foi exigido como cumprimento contínuo. Era algo voluntário do coração. Então ela se apresenta como sendo a oferta mais excelente, né? Algo mais extraordinário do coração do crente do Antigo Testamento, porque voluntariamente ele fazia isso para Deus, não era uma obrigação imposta a ele, um preceito estabelecido de obrigatoriedade, mas ele, ao receber algo da parte do Senhor, ao reconhecer a bênção de Deus em sua vida, voluntariamente ele oferecia para Deus esta oferta pacífica. É importante também compreendermos que a oferta pacífica, juntamente com o holocausto, que nós estudamos na semana passada, eram os dois tipos de sacrifícios mais antigos que nós encontramos na Bíblia. Esses dois sacrifícios são os sacrifícios mais antigos que nós temos relatos na palavra do Senhor. E antes mesmo também de ser estabelecida a lei sobre a oferta pacífica, nós já encontramos, né, alguns servos do Senhor fazendo esse tipo de sacrifício, estabelecendo esse tipo de oferta. E é preciso também compreender que a oferta pacífica fazia parte da vida diária do cristão do Antigo Testamento e deve fazer parte também da nossa vida diária como cristãos, como servos de Deus, que somos hoje, na nossa atitude de gratidão ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor e quando adoramos a Deus, nós oferecemos para o Senhor, portanto, as nossas ofertas pacíficas daquilo que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas. É sempre uma atitude de gratidão, é sempre uma atitude de reconhecimento que Deus é bom e a sua bondade tem sido evidenciada em nossas vidas. Por isso o salmista no Salmo 103, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Era, portanto, uma atitude voluntária, o desejo sincero de um coração agradecido de reconhecer a bondade deste Deus, como diz, portanto, aí no Salmo 103, versículo 1 e 2, mostrando que essa aproximação do salmista para com Deus não tinha sido algo forçado, exigido da parte de Deus, mas voluntário do coração dele. Ele queria agradecer a Deus por aquilo que o Senhor tinha feito. E isso, na verdade, é um tipo de oferta pacífica. Então vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição, que é a excelência da oferta pacífica. Porque esta oferta ela é tão excelente. Nós já vimos que os dois sacrifícios mais antigos é o holocausto, que nós vimos na semana passada, e a oferta pacífica, que vieram antes, inclusive, da lei. O livro de Levítico aqui, ele estabelece como isso deve acontecer, mas essas ofertas elas já eram feitas, elas já aconteciam lá no Antigo Testamento, e ambas elas eram tidas, às vezes, como um único ofertório. Eram parecidas, mas podemos perceber a diferença e a particularidade no caso da oferta pacífica. A oferta pacífica, ela tem como característica principal a voluntariedade. Ela é sempre uma oferta voluntária. Ela é pacífica porque o ofertante, espontaneamente, ele chega diante do Senhor agradecido, e essa gratidão dele diante do Senhor ao oferecer aquilo ali, fará com que ele encontre esta paz com o Senhor. Esteja ali. No versículo 12 do capítulo 7 do livro de Levítico aqui, diz assim: se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças, trará bolos asmos assados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. A oferenda, para ser caracterizada como tal, como oferta pacífica,
ela deveria ser acompanhada de ações de graças. Ou seja, o ofertante, ele tinha que agradecer a Deus por alguma coisa, por algo que tinha acontecido ali na vida dele, de um modo geral. O crente hebreu, ele tinha essa característica, e uma das características principais desta oferta pacífica é que aquele que ia oferecer não poderia fazer nenhum pedido para Deus. Ele não iria pedir nada ao Senhor. Na verdade, ele já estava fazendo aquela oferta porque ele tinha recebido algo da parte de Deus, ou porque ele tinha reconhecido, né, essa grandeza, esse amor de Deus na vida dele. Então, a oferta pacífica, ela tem essa característica singular. No momento ali de oferecer aquele sacrifício, o ofertante, ele nada pedia ao Senhor. Ele apenas agradecia a Deus por aquilo que tinha sido realizado na sua vida, por todas as bênçãos do Senhor, por galardões, por livramentos, né, que pudesse ter recebido ali. Nos Salmos, essas ofertas pacíficas, elas sempre se manifestam em louvor. Nós vemos aí o Salmo 106, por exemplo, versículo 1. Salmo 106, versículo 1. Ele vai mostrar isso aí. Salmo 106, versículo 1 diz: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como nos mostram também os Salmos 118 e o Salmo 136, esses três salmos, eles vão mostrar como se dá esta oferta pacífica. Ele está dizendo: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O apóstolo Paulo também nos ensina a oferecer de forma muito contínua as ações de graças. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, ele diz: em tudo dai graças. Então ele mostra que essa atitude de gratidão, ela é uma atitude contínua, portanto, do coração do cristão. É o reconhecimento permanente de que a nossa existência, ela é fruto da bondade de Deus, de que tudo o que recebemos não é por merecimento, mas por pura graça de Deus em nossas vidas. E é exatamente por isso que ele está dizendo: em tudo dá graças, agradeça ao Senhor em tudo. Porque se não fosse a misericórdia, se não fosse a bondade do Senhor, sequer estaríamos aqui. Por que reclamar? É maravilhoso quando nós estudamos a oferta pacífica, porque a oferta pacífica, ela nos leva a ter um coração agradecido, exatamente aquilo que Deus espera das nossas vidas, aquilo que Deus quer daqueles que são seus filhos, ter um coração agradecido, não murmurar, não reclamar, mesmo que em algum momento as coisas fiquem difíceis, mesmo que em algum momento as coisas venham a complicar-se, mas precisamos entender de que o Deus bom nos dá bons momentos aqui nesta terra, e isso é puramente a graça de Deus sendo manifestada em nossas vidas. Porque, de fato, nós não podemos exigir nada de Deus, nós não podemos obrigar a Deus nos dar nada em absoluto, e não temos direito a absolutamente nada. Quando compreendemos de acordo com a palavra do Senhor, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, nós entendemos que tudo o que temos, que pensamos e que somos é do Senhor. Pertence a Deus. Há um engano muito grande no coração das pessoas de acharem que são donas de alguma coisa, que possuem alguma coisa, né? Às vezes, pelo fruto do trabalho, conseguimos conquistar algo, mas é importante que essa conquista, ela é a graça de Deus na nossa vida. Ela não é apenas fruto do nosso trabalho, porque alguns até trabalham muito e não conseguem conquistar muita coisa. E essa graça de Deus tem que nos fazer lembrar de que nós também precisamos ter um coração agradecido, como diz o salmista. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se agirmos assim, nós jamais perderemos a comunhão com Deus e nem tampouco perderemos também a comunhão com a igreja, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 15. Esta atitude de gratidão
nos faz, portanto, ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Por entendermos que Deus está no controle das situações da nossa vida. Por compreendermos que em toda e qualquer situação nós temos que ser agradecidos a Deus pelo fato de podermos estar diante desse Deus, de termos acesso a esse Deus. Agora, a Bíblia nos apresenta aqui 3 tipos de ofertas pacíficas, tá? Nós vamos ver cada uma delas com as suas características. As ofertas pacíficas, portanto, elas compreendem 3 modalidades ou 3 fases, que seriam ação de graças, voto e oferenda movida diante do altar. Então, tinha ação de graças, voto e oferenda movida no altar. Vamos ver a primeira dela, ação de graças. Quando alguém chegava até o templo ali para oferecer ofertas pacíficas ao Senhor, essa oferta ela poderia ser por ação de graças. E como se dava isso aí? Neste caso, a pessoa iria ali agradecer ao Senhor por um favor que ele tinha recebido de Deus, como eu já falei. Ele tinha que levar bolos, né, coscorões, né, ázimos, amassados com azeite, e bolos feitos de flor de farinha, que tinham que ser fritos, de acordo com Levítico capítulo 7, versículo 12 ao 15. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico deveria ser consumida no mesmo dia, de acordo com o texto. Uma coisa interessante aqui nesse sacrifício é que as pessoas podiam comer do sacrifício. No caso do holocausto, ele tinha que ser totalmente queimado. Mas nessa oferta aqui, o indivíduo ele poderia participar, desde que ele estivesse limpo, né? Se ele não estivesse impuro ou se ele não tivesse tocado em alguma coisa impura, ele poderia comer. Era uma celebração, na verdade, se nós olharmos assim, de gratidão ao Senhor. Então o indivíduo, ele oferecia ofertas pacíficas por ação de graças. Digamos que ele foi curado de uma lepra, ou teve uma boa colheita durante o ano, ou o seu rebanho cresceu abundantemente e ele ficou muito feliz com aquilo. Então ele se dirigia, portanto, até o templo, até o sacerdote, e ele ia ali oferecer essa oferta pacífica ao Senhor. É importante lembrar de que ela é voluntária, não era exigido, não havia, digamos, Deus dizer, olha, se você não fizer isso, vai vir uma punição, eu vou te amaldiçoar, vou fazer qualquer coisa, não. A pessoa, por entender que Deus tinha abençoado a vida dela, por ter o coração agradecido por aquelas bênçãos que estava recebendo, ela queria expressar isso em forma de oferta pacífica. Se dirigia até ali e, portanto, oferecia isso ao Senhor, de acordo com o texto aqui. Os produtos trazidos a Deus, eles vinham acompanhados de sacrifício de louvor ao Senhor, de acordo também com Hebreus 13, 15. E tanto ontem como hoje, nós somos exortados também a louvar ao Senhor, a enaltecer a Deus e a ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele tem feito. É importante entender, irmãos, que essa atitude de gratidão não era algo que deveria acontecer apenas no Antigo Testamento, mas ela também deve acontecer hoje em nossas vidas. Nós temos que saber reconhecer aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo cura 10 leprosos, e só um volta para agradecer, ele pergunta àquele leproso, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Que só este voltou para dar glória a Deus. Aquilo era um tipo também de oferta pacífica, de gratidão. Ele volta ali para agradecer ao Senhor por aquilo que tinha acontecido na sua vida. É triste quando nós olhamos para a igreja hoje, principalmente fruto dessa teoria da prosperidade que foi lançada aí, onde as pessoas só querem receber alguma coisa de Deus, o tempo todo só pedem e nada se compromete com o reino do Senhor, que muitas pessoas até vêm, pedem alguma coisa a Deus, Deus por misericórdia concede aquela bênção, mas a pessoa não agradece a Deus por aquilo que aconteceu. Quantos cristãos às vezes oram a Deus pedindo alguma bênção, mas depois não oram agradecendo quando recebem? Quantas pessoas às vezes fazem pedidos, clamando a Deus para que alguma coisa aconteça na sua vida, uma cura, e muitas vezes quando acontece a cura ou a bênção, sequer testemunham de que aquilo aconteceu na sua vida. É importante nós resgatarmos isso. A oferta pacífica, ela nos traz à mente a
esse tipo de atitude que deve estar presente no coração do cristão, que deve estar presente no coração do Filho de Deus, que é uma atitude de gratidão, que é uma atitude de vigilância, para saber que quando algo acontece na nossa vida não é fruto do acaso, é projeto de Deus, é bênção de Deus, que quando as coisas estão bem conosco, não é porque a gente é muito inteligente, ou porque a gente é bom demais e está fazendo tudo certinho e tudo está indo muito bem. É importante compreendermos que isso é a mão de Deus, que isso é o cuidado do Senhor. Se não nos atentarmos para isso, nós teremos um coração ingrato e seremos como aquele que o escritor a Provérbios diz, que a sanguessuga tem 2 filhos, dá, que é o indivíduo que ele só quer, ele só pede, ele é igual ao mar morto. Né? Por que o mar morto é mar morto, vocês sabem? Pela grande quantidade de sal que ele tem. Né? Os outros oceanos são cheios de vida. Tem peixes, tem águas, tem animais, mas o mar morto não tem nada disso. Por quê? Porque ele só recebe. Ele não deságua em nenhum outro oceano, nenhum outro mar. Isso é o que acontece com as pessoas quando elas só querem receber. Elas findam perdendo a essência da vida. Morrem. A gratidão, ela é a atitude sublime do coração de alguém que ama ao Senhor, de alguém que entende que Deus está no controle das nossas vidas. E as ofertas pacíficas, elas tinham esse fim, este propósito aqui. Aqui, portanto, quando se fazia oferta pacífica, a primeira fase desta oferta, ou a primeira modalidade, eram ações de graças. O ofertante se dirigia ali, ia até o Senhor e agradecia a Deus por algo que tinha acontecido na vida dele. Ou simplesmente, por reconhecer que Deus era bom, ele oferecia para o Senhor esta oferta pacífica de louvor. A segunda parte, ou segunda modalidade, era o voto. Nós vemos também que o voto ele é bem antigo, ele está lá no Antigo Testamento. Nós temos até o exemplo de pessoas que fizeram voto diante do Senhor. Também, você vai dizer, pastor, mas o voto a pessoa não está pedindo alguma coisa ao Senhor? Mas é interessante que no voto a pessoa promete algo para Deus. E a Bíblia também não estabelece que o voto é uma obrigatoriedade, é algo voluntário. Quando alguém faz um voto, ela fez porque quis, não porque Deus exigiu isso dela. Não porque Deus ordenou que se fizesse voto. Não há um decreto, não há um estatuto bíblico dizendo o cristão tem que pelo menos fazer uma vez por ano um voto. Né? Nós temos, por exemplo, o mandamento do Senhor dizendo que nós temos que orar sem cessar. Temos o mandamento do Senhor dizendo que nós devemos jejuar. Temos o mandamento do Senhor dizendo que nós temos que ler a palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Mas não tem um mandamento dizendo, olha, você tem que fazer voto. O voto, ele é sempre também algo voluntário. É sempre algo que parte da voluntariedade do coração. E a segunda modalidade da oferta pacífica era o voto. Às vezes alguém no momento de angústia, naquele momento difícil, os filhos de Israel, eles faziam votos ao Senhor. E nesses votos, eles prometiam ao Senhor ofertas pacíficas. Lá em Gênesis 20, versículo 20, nós vemos um exemplo disso. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 20. Gênesis 20, versículo 20, a palavra do Senhor diz-nos assim. Perdoe, meu irmão, Gênesis 28, tá? Eu olhei a referência errada aqui. 28. Gênesis 28, versículo 20. O texto diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, aí o versículo 21 diz: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aqui ele está fazendo um voto para com Deus. Mas Jacó não já conhecia Deus, pastor? Sim. No entanto, ele não seguia Deus. Né? É importante lembrar de que ele estava fugindo
exatamente porque tinha feito algo errado. Lá no passado ele tinha enganado o seu irmão, tinha mentido para ele, e claro que Deus não nos manda mentir nem enganar ninguém. Então é uma atitude distante de Deus. Embora ele tivesse acesso ao conhecimento de Deus e os seus pais buscassem ao Senhor, ele ainda não era alguém que estava servindo a Deus, que fazia a vontade do Senhor. Mas aqui neste momento de angústia, de dificuldade, né, que ele estava passando, ele então decide fazer um voto. E ele diz, olha, se eu tiver pão, roupa para vestir, se eu conseguir voltar em paz, então eu, a partir desse momento, vou servir a este Deus. Ele será o meu Deus a partir de hoje. A partir de hoje, não terei nenhum outro tipo de Deus, ele será o meu único Deus. E aqui nós vemos, portanto, o exemplo de um voto. Lá em 1 Samuel 1:11 também nós vemos outro voto. Neste caso específico, o sacrifício, ele poderia ser comida, né, tanto no mesmo dia, quanto no dia seguinte, no caso do voto, tá? Da oferta pacífica pelo voto, a pessoa poderia comer tanto no mesmo dia, aquilo que era oferecido ali, como no dia seguinte. Né? Levítico 7, 15 a 16. No terceiro dia, porém, o texto diz que nada poderia ser ingerido. Então, tinha que ser queimado. O que sobrasse daqueles 2 dias, se fosse uma oferta muito grande, então não poderia mais ser consumido. O voto, por ser uma ação voluntária, ele requeria também uma atitude igualmente voluntária e amorosa da pessoa que ia votar. A pessoa estava fazendo aquilo de forma voluntária diante do Senhor. O ofertante ele deveria participar das ofertas com alegria, com regozijo e com ação de graças. Isso deveria acontecer de maneira bem voluntária. A Bíblia também nos adverte quanto à questão do voto, para termos cuidado de não fazer voto de tolo, prometer para Deus algo que não é agradável ao Senhor, algo que Deus não exige das nossas vidas. O voto é válido até hoje, pastor? Sim. Se você quer fazer um voto com Deus, não há nada que impeça você de fazer esse voto com Deus. Eu só recomendaria você, aliás, eu não, a Bíblia, né, a tomar cuidado para não fazer um voto de tolo, para não prometer algo para Deus que depois você não consiga cumprir. Neste caso, a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. A Bíblia adverte quanto a isso, mas não há nada que impeça o cristão de fazer um voto para o Senhor e cumprir este voto com uma oferta pacífica, voluntária, diante do Senhor. Então, com alegria, com regozijo, diante do Senhor. E o terceira forma dessas ofertas pacíficas era a oferta movida. Neste caso, na última etapa, o adorador ele entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, ele aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Em seguida, ele queimava a gordura do animal, de acordo com o capítulo 7, versículo 30. O peito era entregue a Arão e os seus filhos. E no último ato do sacrifício, o sacerdote ele movia a parte mais excelente da oferta perante o altar, que era o peito e a coxa, que eram as melhores partes, né? Imagina isso, se você está lá, né, com um frango, né? Só para contextualizar nos nossos dias, a parte que tem mais carne, mais excelente é o peito e a coxa, né? Então, essas 2 partes eram colocadas ali e movidas, né? A parte mais excelente da oferta perante o altar, de acordo com o texto aqui. E quais eram os objetivos das ofertas pacíficas? Como nós já dissemos, eram 2 os objetivos das ofertas pacíficas: aprofundar a comunhão entre o crente e Deus e levar o ofertante a reconhecer que tudo que ele tinha e tudo que ele é pertence a Deus e vem do Senhor. A oferta pacífica ela tinha como único propósito, então, esses 2 objetivos: aproximar mais o crente de Deus, fazer com que ele tenha maior intimidade com o Senhor e reconhecer que o que temos e o que somos pertence ao Senhor, a este Deus maravilhoso. Agora vamos compreender a oferta pacífica na história sagrada. Nós já vimos nesta lição que tem 3 tipos de exemplo, né, de oferta pacífica, né, ou 3 etapas, né, passando a primeira delas, depois o voto e essa outra parte que seria a oferta movida diante do Senhor. Há também na história sagrada pelo menos 3 figuras que ofereceram esse tipo de oferta ao Senhor
antes dela ser estabelecida aqui no livro de Levítico. Jacó, no caso que nós já lemos lá, ele faz um voto ao Senhor. Jacó, filho de Esaque, quando ele fugia de Esaú, seu irmão, ele fez esse voto comovente ao Senhor, e depois de ter visto o céu aberto e anjo de Deus subindo e descendo por uma escada ali, ele se comove ao Senhor. Eu diria que Jacó ele se converte naquele momento ali ao Senhor, ele tem o seu coração mudado, ele muda a sua atitude totalmente, e ele promete que a partir daquele momento ele iria seguir o Deus de seus pais. Deus atende, inclusive, a esse voto que ele faz com o Senhor, ali, a promessa que ele tinha estabelecido com esse Deus maravilhoso, e ele tem a sua vida realmente transformada. A partir daquele momento nós vemos a bênção de Deus sobre a vida dele, agindo na vida dele, inclusive durante toda a sua caminhada, naquilo que ele fazia, Deus abençoava. Se você observar, por exemplo, toda a história dele, ele criava os rebanhos aumentavam, ele entupiam poços dele lá, ele conseguia abrir outro, encontrava água lá, né, perdoe-me, lá naquela região que era totalmente inóspita, e tudo isso, na verdade, era fruto da bênção de Deus na vida dele. O voto que ele fez com Deus foi, portanto, ouvido pelo Senhor, e a partir dali, esse patriarca ele tornou-se fiel e um zeloso adorador do Senhor. Ele percebe a bondade do Senhor, ele percebe a mão de Deus na sua vida, e ele então segue a este Deus com fidelidade e com zelo ao Senhor. Outro personagem que nós vemos na Bíblia, também que faz um voto desta natureza, é Ana, mãe de Samuel. A Bíblia diz que ela era afligida pela sua rival, Penina, que por ela não poder dar filhos a Elcano, seu esposo, aquela rival o afligia o tempo todo, e aquilo gerou muita tristeza, muita angústia no coração de Ana, até que um dia, quando seu marido estava ali no santuário, provavelmente oferecendo sacrifício ao Senhor, participando das atividades, porque ele era sacerdote ali na casa do Senhor, ele era da tribo de Levi. Ana, ela faz um voto ao Senhor. Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Naquele momento, Ana faz um voto ao Senhor, e este voto incluía, eu acredito que uma das coisas mais difíceis para uma mãe, que é ficar longe do filho. Ela, reconhecendo a grandeza de Deus, estando afligida por aquela situação que se dava na sua alma, ela disse: se o Senhor for bondoso para comigo, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para ti. Todos os dias da vida dele, ele será do Senhor, será consagrado para ti. Na cabeça dele não passará navalha, ou seja, será um nazireu. Não terá navalha sobre a cabeça dele. E nós, quando lemos essa história, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 ao 28, nós vemos que Deus, ele cumpre, ele escuta a oração de Ana naquele momento, ele dá um filho a Ana, inclusive é por causa deste filho aqui que nós temos o registro do que aconteceu no livro de Samuel, né? E quando aquela criança é desmamada, ou seja, ela não mamava mais, ela leva aquela criança até o santuário, e ele fica ali durante todos os dias da sua vida. Se torna, inclusive, um homem excelente. Ele foi um profeta e ele foi um sacerdote sem igual, alguém que tinha uma intimidade com Deus e que foi usado por Deus grandemente na obra do Senhor ali na nação de Israel. Ana, portanto, é um outro personagem que faz este voto aí diante do Senhor, essa ação diante do Senhor. Davi também é a outra personagem bíblica que nós encontramos aí também fazendo esse sacrifício pacífico ao Senhor. Pelo que nós observamos nos Salmos 22, versículo 25, Salmo 56, versículo 12, Salmo 61, versículos 5 e 8, Davi, ele
oferecia muitos sacrifícios pacíficos ao Senhor. Aliás, os próprios cânticos que ele estabelecia para o Senhor, os salmos, já era um tipo de oferta pacífica que ele dava para o Senhor. Na atitude de Davi, no coração de Davi, ela, portanto, era uma coisa muito comum. Nós vemos Davi sempre oferecendo ao Senhor. Inclusive, em algum momento, agora não me recordo exatamente o texto, mas quando ele vai oferecer um sacrifício para o Senhor e alguém se oferece para ele para dar os bois, né, para dar os animais que iriam compor aquele sacrifício, aquela oferta, ele disse, não, eu pagarei o devido preço, não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Então, havia no coração de Davi essa atitude de dar para Deus, de devolver ao Senhor, de agradecer ao Senhor por esses benefícios maravilhosos que ele tinha feito. E por último, irmãos, eu quero concluir esse estudo da palavra do Senhor aqui, trazendo a oferta pacífica para a nossa vida diária. Porque não adianta a gente estudar o que aconteceu lá no Antigo Testamento, compreender como essa oferta se dava no Antigo Testamento, quais eram os propósitos desta oferta no Antigo Testamento, se nós não aplicarmos isso para a nossa vida hoje, para a igreja do Senhor hoje. Mais do que nunca, precisamos ser cristãos que tenham a atitude de uma oferta pacífica diária para com o nosso Deus, de modo a apresentarmos hoje os nossos sacrifícios pacíficos ao Senhor, de modo a reconhecermos que Deus está no controle de toda e qualquer situação e estiparmos de vez esse espírito que permeia a mente e o coração de muitas pessoas e muitas igrejas, que é o espírito da murmuração, da reclamação. São aquelas pessoas que, ao invés de darem graças a Deus por estarem vivas, de lembrarem de todos os benefícios que Deus já fez na vida, de todos os livramentos que Deus já deu, elas reclamam. Se o sol está quente, diz que o sol está insuportável e é quente, não dá para viver desse jeito. Se chove, diz que molhou demais e deu lama e já não aguenta mais. Se faz um pouquinho de frio, diz que o frio já está grande demais e que está morrendo e que não está aguentando. Algumas pessoas, elas sempre têm uma atitude de murmurar. E é importante nos lembrarmos que quando fazemos isso, nós estamos reclamando de Deus. Nós estamos dizendo que Deus não sabe fazer as coisas certas. Por quê? Porque quem faz o sol esquentar ou esfriar é Deus. Quem dá chuva, a terra, a Bíblia diz que é Deus. Embora a gente tenha um círculo natural estabelecido pelo próprio Deus, a Bíblia diz que é Ele que dá semente à sementeira. Que é Ele que dá chuva para que a semente possa nascer e multiplicar. Da mesma forma, você não nasceu por fruto do acaso. Você está aqui hoje porque Deus quis que você nascesse. Você é um projeto de Deus. As coisas que acontecem na sua vida não são aleatórias. As coisas que acontecem na sua vida não são coincidência. Há um plano de Deus em sua vida. E esse plano de Deus, a Bíblia diz que vai convergir para a glória de Deus e para o seu próprio bem, pois a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo o sol quente que você tomou um dia no lume e estava reclamando, provavelmente contribuiu para aumentar o nível de vitamina D no seu organismo e regular o seu sistema imunológico, fazer uma pessoa mais saudável. Então, enquanto tem tanta gente precisando tomar vitamina D, que na verdade é um hormônio, não é uma vitamina, mas a gente chama de vitamina D, Porangatu tem um sol maravilhoso que nos dá vitamina D à vontade, é só tomar um pouquinho dele. Olha que coisa extraordinária. Gratidão é o reconhecimento do cuidado de Deus em nossas vidas todos os dias. A nossa vida não está descuidada, a nossa vida não está jogada nos cantos, mesmo quando os acontecimentos difíceis vêm sobre nós. A nossa vida está sendo observada pelo Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Eis que não dorme, nem toscaneja aquele que guarda Israel. Nós somos o Israel de Deus. Amém, meus irmãos? Estamos sendo cuidados pelo Senhor. Mesmo quando surgem coisas que fogem ao nosso controle. Deus está cuidando da nossa vida em todo o tempo. Então adoremos ao Senhor. Tenhamos uma vida consagrada a Deus de forma incondicional. Tem gente que faz aqueles votos meia boca, desculpe aqui a expressão com Deus, fala, Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou te dar o dízimo, né? Quando o Senhor me der um emprego, eu vou te dar o dízimo, e eu vou estar na igreja, não vou faltar nenhum culto. Aí Deus abençoa, né? Dá um emprego, depois a pessoa até some da igreja e sequer aparece mais na igreja, não lembra mais de nada,
ele começa a achar que ele é dono de tudo. Isso é uma atitude de ingratidão, né, de um coração que não está plenamente em sintonia com o Senhor. É importante lembrarmos, irmãos, que Deus só quer o nosso bem. Da mesma forma, nós temos que demonstrar bondade de Deus em nossa vida também, sendo agradecidos para com Deus. Ele é bom. Bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Ele é bom de verdade. O Senhor é bom. Então não sejamos maus, não sejamos ingratos, não sejamos murmuradores. Oferta pacífica é algo que deve ser presente no coração do cristão neotestamentário, em nossas vidas diárias. Devemos saber que experimentamos a vontade de Deus. Paulo quer que nos orientar sobre isso. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que estava sendo oferecido para o Senhor como libação. Ele olha para a vida dele, para aquilo que ele tinha feito, e ele diz: eu já estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Ele se entrega a si mesmo, a Deus. Eu falei em algum culto aqui para vocês, agora eu não me recordo, e eu lembro, quando eu estava no seminário, que um missionário ele contou um testemunho muito interessante. Ele estava em um desses países bem pobres, onde as pessoas têm muita dificuldade para sobreviver, para a própria subsistência humana. Não é o nosso caso, embora a gente tenha muita pobreza, mas nós somos muito abastados. Na verdade, temos muito mais do que aquilo que necessitamos. E temos que ser gratos a Deus por isso. Mas ele estava em um desses países e, naquele momento do ofertório, cada pessoa trazia um pouco daquilo que Deus tinha dado para ele. E, de repente, uma criança chegou e entrou no cesto do ofertório ali. E ele falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: missionário, eu não tenho nada para dar para o Senhor, mas eu tenho a minha vida e eu estou me dando para Deus. Para o Senhor. Gratidão. Que coisa maravilhosa. Gratidão é algo que traz alegria ao coração de Deus. Gratidão é o que nós precisamos ter, meus irmãos, para com o Senhor. Vivemos numa sociedade tão ingrata. Vivemos numa sociedade que sequer agradece às pessoas por aquilo que elas têm feito. As pessoas acham que, porque está pagando, alguém é obrigado a fazer alguma coisa para ela. Não é. Aprenda a agradecer. Isso faz parte daquilo que Deus quer das nossas vidas. Sacrifício de louvor. Nós fazemos um sacrifício de louvor quando nós cumprimos plenamente a vontade de Deus. Mas para que isso venha a acontecer, é imprescindível nós apresentarmos diante de Deus com um espírito quebrantado. Um espírito que está desejoso da presença de Deus. Quantas pessoas têm desejado Deus? O salmista diz: como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. O quanto você está desejoso de Deus? Será que você não está desejando mais a série da Netflix? Mais os seus programas diários do que a Deus? Esse vazio, essa ausência, essa sequidão que está na sua alma. Pare de culpar a igreja, dizer que a igreja é fria, que o pastor não visitou, que não orou por você. E comece a assumir a sua própria culpa. Essa sequidão não é fruto da ingratidão do seu coração. Não é fruto de um coração que não está tão desejoso de Deus como deveria estar. Se você realmente quer ter uma vida avivada, se você realmente quer ter um espírito avivado, tenha esse desejo ardente na sua alma. A falta de avivamento não é culpa da igreja, nem do pastor, nem de outra pessoa. Na verdade, é fruto de um coração que não está tão desejoso de Deus. Porque quando estamos desejosos de Deus, o avivamento acontece na nossa vida, independente de onde estejamos. Aliás, os maiores avivamentos aconteceram nos períodos de maior declínio espiritual. E as pessoas que começaram a buscar isso, estavam vivendo em declínios espirituais absurdos, quando as pessoas tinham totalmente se ausentado de Deus. Avivamento é algo individual, que pode ser visto na coletividade, mas será sempre algo individual. Se você não está avivado, o problema é só seu. Não é da igreja, não é de ninguém. Porque a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer ter uma vida avivada? Amém? Deseja a Deus, como a costa suspira pelas águas.
Quer ter uma vida avivada? Seja grato. Olhe para a sua vida. Quantas coisas você tem? Olhe quão abençoado você é. Você já se deu conta disso? Provavelmente você tem família, tem vestimenta, tem alimento, tem emprego, tem casa para morar, tem cobertor para se cobrir à noite. Olha quantas coisas maravilhosas. Conheceu a Deus, não vai mais para o inferno porque teve um encontro com Deus. Olha que coisa maravilhosa. E quantas vezes no dia nós estamos nos lembrando disso para agradecer a Deus? A oferta pacífica nos ensina que nós temos que ter uma adoração contínua a Deus. Paulo e Silas estavam presos no cárcere, algemados ali, porque tinham pregado a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam presos, depois de terem sido chicoteados, eles louvavam ao Senhor. Aí a gente olha e diz, mas como essas pessoas eram crentes, como é que eles conseguiam fazer isso? Simples. Eles tinham o desejo de estar próximo do Senhor. Tenha isso também. Simples demais. Eles não estavam olhando para as chicotadas que tinham levado, ou pelos grilhões que prendiam as suas mãos e os seus pés, mas eles estavam olhando para todo o benefício que Deus já tinha feito na vida deles. Somos ingratos quando esquecemos aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Deixamos de oferecer pacificamente para Deus ofertas, quando nos esquecemos do que Deus já fez, e o diabo nos leva a olhar apenas para o momento que estamos vivendo. Olhar apenas para a aflição do momento, olhar apenas para a dificuldade do momento, e esquecer de tudo que Deus já fez, é uma atitude maligna, que nos distancia de Deus, que nos faz ser ingrato com o Salvador das nossas almas, e que nos faz perder a comunhão com a igreja do Senhor. É olhando para trás, não para chorarmos ou lamentarmos o passado, mas para contarmos todas as bênçãos que Deus já fez em nossa vida, que aprendemos a ter um coração agradecido e podemos dizer como aquele hino do nosso Salmos e hino. Conte as bênçãos, dizes quantas são. Conte as bênçãos, dizes todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Né? Quantas bênçãos o Senhor já fez em sua vida? Será que você consegue lembrar de todas elas? Eu não consigo lembrar de todas as bênçãos que Deus já me deu. Né? Lamentavelmente, a minha mente é muito esquecida. Eu gostaria de lembrar de todas elas, mas eu lembro de boa parte delas. Daquelas que me marcaram mais, eu lembro. E é importante que em todos os momentos de dificuldade, nós nos lembremos disso. Nesses dias de trabalhos difíceis, nesses dias de pandemia, nesses dias onde muitas pessoas estão com mais medo do vírus do que do pecado, para a gente que está na frente da obra do Senhor, é muito difícil. E eu digo isso aqui até para pedir oração da igreja, orem pelo seu pastor. Porque não é fácil ver bancos vazios quando nós sabemos que tem pessoas saudáveis que poderiam estar sentadas neles. Que poderiam estar louvando o nome do Senhor. Que poderiam estar agradecendo a Deus ou porque foram curados do coronavírus ou porque não pegaram. Mas ao invés disso, no altar da sua casa, estar todas as coisas, menos a adoração ao Senhor. Não é fácil. Mas o que me faz estar aqui diante de vocês é saber que Deus já fez muitas coisas na minha vida e na vida dessa igreja. E Ele continuará a fazer. E que isto que vivemos agora não passa de um momento. E Ele vai passar. Então sejamos agradecidos. Tenhamos a capacidade de oferecer ao Senhor ofertas pacíficas. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Querido Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado por aquilo que eu sei que o Senhor ainda há de fazer. Abençoa o teu povo que aqui está. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre a vida deles. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.